vasto culto de adoração ao nosso Deus, abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 34. Pedir para a igreja que fique em pé, para que possamos fazer leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares, a igreja os pares. Salmo de número 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Amém. Vamos ter uma oração de adoração pelo nosso irmão presbítero Tom. Senhor Deus, nós queremos te adorar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer em nossas vidas, ó Deus. Pai, é uma honra e um privilégio poder estar na tua casa, para juntos com os nossos irmãos, poder adorar e exaltar o seu santo nome, ó Deus. E como nós vimos e lemos nesse texto agora, que o Senhor nos livra, que o Senhor está pronto para nos atender, que o Senhor está conosco e o Senhor é bom e nós podemos nos refugiar no Senhor. Nós somos gratos por tudo isso, ó Deus, e queremos te louvar por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar um instante. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2. Vamos acompanhar a leitura em Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11.
falando de Jesus, o apóstolo registra: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando o apóstolo diz aqui que foi dado um nome a Jesus que está acima de todo nome, nome a gente sabe que representa o que a pessoa significa, a autoridade. Quando a gente fala no nome de Jesus, estamos falando naquilo que Ele nos ensinou. Se você quer carregar o nome de Jesus, significa que você deve carregar os ensinos dele. O que Jesus nos ensinou? Nos ensinou amor para com o próximo, misericórdia. Quando Isaías diz que o seu nome será maravilhoso, significa que ele representa maravilhas na vida do crente. Maravilhas que ele fez durante seu ministério e faz até hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E seu nome será Príncipe da Paz. Significa aquele que leva a paz. E se nós queremos carregar o nome de Jesus, devemos também levar paz nos relacionamentos, as pessoas, no nosso serviço. E o nome dado a ele também é de Deus forte. Quando você carrega o nome de Jesus, com seu testemunho, com o meu testemunho, testemunhamos que o seu nome tem força, força para vencer as adversidades, força para testemunhar em lugares difíceis, porque o nosso Deus é forte e seu nome será. Vamos ficar em pé novamente e louvar esse nosso Deus, prestando atenção na letra do cântico 164. Vou pedir lá para projetar, o nosso grupo de louvor vai nos acompanhar. Vamos louvar a Deus pensando bem na letra desse hino. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando
no mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A igreja pode se assentar. Vamos passar alguns instantes em oração silenciosa. Cada um pode conversar com Deus, confessar os seus pecados. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és, ó Deus, meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém. Vamos continuar louvando nosso Deus com um grupo de louvor? Durante o primeiro cântico, aqueles que vieram preparados para entregar os dízimos e ofertas poderão fazê-lo. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Vamos nos colocar de pé, continuar adorando o nome do nosso Deus. Ele que já não nos chama a não ser amigos. Ele que possibilitou essa amizade. Ele que morreu, que sacrificou por nós. E hoje, com o véu rasgado, nós temos acesso à presença do nosso Deus. Vamos nos alegrar com isso. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom
pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos orar com o diácono de plantão. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por cada momento aqui dentro da tua casa. Sabemos que é a tua permissão que nos trouxe até aqui. Que possamos assim, ó Pai, deixar o Senhor entrar em nosso coração, que o seu Espírito habite em nós e que nesse momento, ó Pai, o Senhor possa estar tirando tudo que tenha de ruim e que possa assim estar colocando, Pai, a tua palavra e que sejamos ela, Pai, também fora daqui. Muito obrigado por esse momento, Pai, de dízimos e ofertas. Obrigado por aqueles que contribuíram. Que o Senhor possa estar abençoando. E também aquele, Pai, que ainda não tem o seu recurso, que o Senhor também esteja abrindo portas. De mesmo modo, eu peço para as pessoas que vão estar na administração, que seja usado para a honra e para a tua glória. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Ele abrirá meu coração pra tua cura ministrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Ele abrirá meu coração pra sua cura ministrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
atenção. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ao Senhor, Pai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A igreja pode se sentar. Hoje comemoramos o Dia de Ação de Graças e durante o decorrer desse mês que se passou, a igreja estava recebendo os donativos dos irmãos que quiseram trazer mantimentos. A junta diaconal nos informou que foram montadas 6 cestas básicas com as doações. E foram entregues 4 já. Restando mais 2 cestas básicas a serem entregues. Agradecemos ao nosso Deus, que nos provê de recursos para que possamos ajudar aqueles que precisam. Vamos separar agora as crianças que vão ter a sua aula. As crianças podem sair? Não? Hoje não vão? Então as crianças vão ficar aqui hoje. Eu passo a palavra para o pastor, que vai nos trazer a mensagem. Meus irmãos, na seção de achados e perdidos, nós temos um óculos. Graça e paz, meus irmãos. Como é que vocês estão depois do almoço? Bem melhor, né? Graças a Deus que a comida estava boa, estava farta, deu para quem quis e até quem não quis vir comeu. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Meus irmãos, hoje nós estaremos fazendo esta última exposição para a igreja, por uma razão óbvia, né? Que nós estamos finalizando o nosso período aqui na cidade de Araras. Deixarei de ser pastor de Araras. Já pensou? Alguns poderiam estar deixando de ser pastores de formigas, de besouros, mas eu estou deixando de ser pastor de Araras nesse ano 2022. E entre as passagens que me ocorreram à mente, eu gostaria de chamar vocês ao texto de Mateus, capítulo 16, do verso 21 ao verso 28. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 21 a 28, vai nos dizer assim: Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo:
tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem vier ou quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Uma possível ideia que esse texto traz para nós é também na seguinte tradução: vejam o Filho do Homem vindo em sua dignidade real. Esse último fragmento aí do versículo 28 pode ser traduzido assim também, de acordo com o original grego. Vamos orar? Mais uma vez. Pai querido, sê gracioso conosco e fala ao nosso coração, Pai. Nós não temos outro lugar aonde nós possamos nos refugiar e nós não temos nenhuma segurança fora do Senhor. Portanto, guarda o nosso viver, a nossa disposição, a nossa mente, o nosso coração no Senhor. Nós suplicamos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nas obras do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, aquela coleção que nós temos em casa, que os irmãos já leram aí algumas vezes, há um evento que nos chama a atenção. Edmundo, como é conhecido, um filho de Adão, traiu a humanidade, ou traiu a sua família, quando se alinha a feiticeira, e a feiticeira que tenta manipular Edmundo, não conseguindo êxito em relação a isso, o acusa de traição. E de acordo com as normas estabelecidas em Nárnia, e aí estou falando da obra de ficção do C.S. Lewis, aquele que era acometido de traição precisaria morrer na mesa de pedra. E aí há um grande dilema que se estabelece nesse momento. Nárnia não poderia mais subsistir com aquele traidor, porque quebraria as normas. E o assunto, então, é levado ao conhecimento de Aslan, que é o leão da história e que tipifica Cristo dentro desse cenário. E depois de muita deliberação, de muito conselho, de muita reflexão, da tensão que fica tanto na obra, no livro, como também no filme, uma solução é chegada. E a solução era que alguém que se colocasse no lugar do traidor poderia, então, pagar o sangue por sangue, dentro do contexto, dentro do enredo dessa obra de ficção. E Aslan, que é o leão, que tipifica a Cristo, se dispõe a morrer na mesa de pedra no lugar de Edmundo. A feiticeira fica maravilhada, porque matar um filho de Adão ia ser muito bom, mas matar, levar à morte o próprio Aslan seria algo extremamente interessante para ela. E o cenário que nós descrevemos a partir desta obra é o leão sendo tosquiado, a sua juba cortada, a sua boca amarrada, e ele é colocado totalmente vulnerável sobre a mesa de pedra. E ele é morto, Aslan é morto naquele momento. E a tristeza, então, se estabelece dentro desse cenário da ficção.
Mas quando todos achavam que a feiticeira havia prevalecido, Asla ressurge. E toda aquela realidade tensa, crítica, se transforma em um cenário de alegria, de esperança, de confiança, porque Asla não só se entregou sacrificialmente por Edmundo, mas Asla venceu a pena que lhe foi imposta, a morte na mesa de pedra. Pensando nessa história e tentando conectar essa obra do C.S. Lewis com aquilo que o Evangelho apresenta, nós encontramos um cenário assim. Porque, conforme diz o texto que nós lemos nesta ocasião, desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O cenário é tenso. Os discípulos estão condoídos, os discípulos estão tristes, mesmo Cristo tendo poupado aqui nesse momento de entrar em detalhes de como aconteceria a sua morte, o seu sacrifício. Isso já entristece o coração dos discípulos. E entristece de tamanha proporção que Pedro, que era o mais afoito, o mais despachado naquela companhia, Pedro chama o Senhor Jesus à parte e começa a reprová-lo. Fico pensando assim, gente, Pedro era um camarada perigoso, Ele tinha uns rompantes assim, muito interessantes, que denota muito a condição de nós, filhos de Adão. E Pedro então, dizendo a Jesus, diz, olha, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro está querendo tirar da cabeça de Jesus que era necessário ele enfrentar aquela situação ultrajante em Jerusalém. Pedro está querendo poupar Jesus diante daquela situação que certamente, ou pelo menos eles desconfiavam, que poderia atentar contra a integridade física de Cristo. Mas o que nos chama a atenção e que nos surpreende é que diante dessa atitude de falsa compaixão, vamos colocar assim, da parte de Pedro, por que falsa compaixão? Porque apesar dele estar se condoendo do Mestre, ele não está atentando para o propósito de Deus. E aí nesse cenário Jesus responde a ele, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Preste bem atenção, meus amados irmãos, porque Jesus aqui nos ensina algo extremamente precioso sobre a sua vida, o seu ministério e a maneira como a igreja deve analisar e olhar para as realidades e as vicissitudes da vida. Jesus ensina que sem cruz, sem sacrifício, sem morte, não há glória. O sofrimento precede a glória. Nós lemos aqui nessa noite o texto que Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que Jesus recebe um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho há de se dobrar. O que nós precisamos, inclusive, enxergar nessa carta de Paulo é que quando ele está falando sobre esse que é o estado de exaltação de Cristo, anteriormente ele havia falado do seu estado de humilhação. Porque sem sofrimento não há glória. Sem sacrifício não há glória. E é exatamente nessa tônica que Jesus está começando a ensinar os seus discípulos. E eu diria, meus irmãos, que daquilo que Jesus coloca aqui nesse texto, nós como igreja precisamos aprender também com ele. Existem realidades na vida humana que só são transformadas por sofrimento, por sacrifício. Jamais, não há comparativo, não há paralelo entre aquilo que Cristo está realizando aqui.
Porque esta obra de Cristo, ela é única, ela é inédita e não há nada que se compare à obra de Cristo. Mas a obra de Cristo serve de modelamento para aquilo que a igreja precisa se preparar a viver. A igreja de Cristo vive também nos seus passos quanto ao sacrifício, quanto ao sofrimento, quanto aos momentos difíceis que nós precisamos enfrentar na vida. E diante dessas situações assim, dessas lutas, dessas dificuldades, desses enfrentamentos, nós não podemos fraquejar de fugir, meus amados irmãos, de cogitar das coisas de Deus. Deus não nos prometeu que nós passaríamos pela vida em brancas nuvens. Deus não disse que nós não sofreríamos. Deus não disse que nós não nos sacrificaríamos. Deus não disse que nós deixaríamos de passar. Deus não diz que nós não passaríamos por aflições. O que o Senhor diz para todos nós é: tende bom ânimo. E aí, meus amados irmãos, diante dessa realidade que Jesus está aqui descrevendo para os seus discípulos, dizendo que era necessário ir para Jerusalém, ter passado por tudo isso, perceba, Cristo não está se colocando aqui num processo de vitimização. Ele está dizendo o seguinte: esse é o propósito de Deus, esta é a razão pela qual eu nasci. Eu nasci para viver e habitar entre vocês, mas eu nasci para ser imolado na cruz. Eu sou o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. Da mesma forma, a igreja precisa se perguntar por que ela foi constituída. A igreja de Araras precisa se perguntar diante de Cristo por que ela está localizada aqui na Júlio Mesquita, 407, centro, na cidade de Araras. Por que eu e você, nós cremos no Evangelho? Por que eu e você fomos constituídos como igreja do Senhor? Qual é a missão que o Senhor Jesus nos legou como igreja? E que nós, mesmo que tenhamos que passar por uma situação de enfrentamento, de conflito, de sofrimento, de perseguição, de privação, nós precisamos manter o nosso olhar, o nosso foco nos desígnios de Deus, porque nada acontece por acaso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28. Inclusive, a morte e a morte de cruz que o Senhor Jesus aqui experimenta, ou que já pré-anuncia que haveria de acontecer na sua vida. Então guarde isso no seu coração. Sofrimento antecede a glória. Humilhação precede a exaltação. A tristeza precede a alegria. E quando nós estamos enfrentando tristeza, dor, morte, sofrimento, isto não é o fim. Porque o nosso Deus, certamente, tem o melhor para nós. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Então, muito bem, vamos continuar a exposição do texto. Perceba que Jesus, ao fazer isso, Jesus está contrapondo Simão Barjonas. Porque se você olhar com calma o seu texto, ainda em Mateus capítulo 16, do verso 13 até o versículo 20, Simão Barjonas havia feito uma confissão de fé bastante peculiar. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não tinha dúvida quanto ao fato, porque aqui foi revelado a ele, por parte do Espírito Santo, que Jesus era o Filho do Deus vivo. Você sabe qual era a dificuldade de Pedro a admitir? A realidade do sofrimento. E por conta disso, Cristo então emenda. Veja o que é que Cristo vai dizer no verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, não só a Pedro, mas agora a todos os discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
e quem perde a sua vida ou perde a vida por minha causa, achá-la. E aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já perderam a vida de vocês aí em algum lugar? Ou a vida de vocês continua sendo essa vidinha de sempre, essa vidinha boa, essa vidinha que não há renúncia, essa vidinha que não há abnegação, essa vidinha que nós não admitimos a possibilidade do sofrimento, essa vidinha que nós achamos assim que ela simplesmente acontece e que nós teremos uma vida sempre tranquila. Jesus está deixando aqui claro que aqueles que querem ser seus discípulos vão precisar a semelhança dele, não com a mesma profusão ou com a mesma implicação que a morte dele teve na cruz, mas que nós precisaremos também morrer, que nós precisaremos tomar a nossa cruz, que nós precisaremos nos sacrificar, que nós precisaremos negar as nossas próprias vontades, que nós precisaremos morrer para este mundo, para vivermos para Deus, que nós precisaremos negar a nossa natureza humana, carnal, limitada, para nos prepararmos para uma realidade celestial, elevada, acima, às vezes até mesmo da compreensão daqueles que vivem neste mundo. Porque é exatamente isso que ele está querendo dizer para nós. Se você vive para você mesmo, se você quer ganhar a sua própria vida, fazer só a sua vontade, saiba que você perdeu. Mas se você entende que você precisa viver para Cristo, você precisa morrer todos os dias para o pecado, para a natureza pecaminosa, para o seu egoísmo e fazer aquilo que é a coisa certa. Jesus em nenhum momento deixou de percorrer o caminho da cruz. A esperança que nós poderíamos olhar e que podemos vislumbrar em Cristo se consolida por conta disso. Até mesmo no Getsêmani, o nosso mestre, quando ele foi ali tensionado pela a realidade da cruz, ele ora a Deus pelo menos 3 vezes solicitando que, se possível, passasse dele esse cálice, sem que ele bebesse, mas no final da oração ele diz, que não seja a minha, mas a tua vontade, Senhor. E Jesus vai e cumpre o seu papel de maneira cabal. Nesse sentido, meus irmãos, o comentarista bíblico vem trazer para nós o fato de que Jesus poupa seus discípulos dos terríveis detalhes da amarga prova que o espera, repreende a quem o repreendeu, Pedro, enfatiza que um verdadeiro discípulo é alguém que não busca os seus próprios interesses, mas se nega a si mesmo e realça o fato de que o caminho da cruz conduz à glória. E se você prestar bem atenção, os 2 últimos versículos desse texto terminam falando de glória. Porque depois do sofrimento, depois do sacrifício, o que nós encontramos é a glória. Olha só o que diz o versículo 27, 26 e 27. 27, 26, 27 e 28, né? E ele começa assim no verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você não atentar para as condições do discipulado, do ser discípulo de Cristo, não faz sentido nenhum você viver para você mesmo, na tentativa de ganhar o mundo inteiro, porque o nosso coração é propenso a isso, e perder a sua alma. São 2 perguntas retóricas que nós já temos a resposta nelas mesmas. Mas quando chega no verso 27 e 28, esses 2 falam de glória. O que é que ele vai dizer aí? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as
as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. De todo esse texto, esses dois versículos últimos, o 27 e o 28, é o que apresenta a maior dificuldade exegética. Porque alguns vão olhar o versículo 28 e vão achar que haverão pessoas, à luz desse texto, que não passarão pela morte antes de Cristo voltar pela segunda vinda. Já viu alguém pensando dessa forma? Agora, perceba a sutileza do que Mateus está registrando. E lembre-se que Mateus era extremamente preciso nos seus registros. No verso 27, ele diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. No verso 27, o texto está se referindo para o Jesus que virá na sua segunda vinda, na glória do seu Pai, na companhia dos seus anjos, para reunir a sua igreja e dizer: olha, esses aqui são meus, vinde benditos do meu Pai, gozaram o que está preparado para vocês antes da criação do mundo. E aqueles à esquerda dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então, o versículo 27 tem essa referência. Mas e o versículo 28? O versículo 28 fala de glória também. Mas ele diz assim, olha a sutileza: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Uma outra tradução desse texto, que eu frisei para vocês aí no início da exposição, é o seguinte: eu solenemente vos declaro que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em sua dignidade real. Muda alguma coisa? Muda, meus irmãos. Porque a glória que Cristo está se referindo no versículo 27 é a glória final, é a glorificação final, onde Cristo virá com seus anjos. E a glória do versículo 28 é a glória que o Filho do Homem possuiu a partir da sua ressurreição. É a sua glória de ressurreição, seu regresso no Espírito no dia de Pentecostes, em estreia da conexão com este evento, seu reinado a partir de sua posição à destra do Pai, reinando esse que se fazia evidente na história da igreja depois de Pentecostes, como descrito no livro de Atos, diz o comentarista bíblico. Em outras palavras, o que é que nós temos aqui? Cristo dizendo que há uma perspectiva de glorificação para si e para a igreja, tanto de maneira definitiva, como esta que se aproxima após a sua ressurreição. Resumindo, nós equalizamos essa dificuldade textual desta maneira. E o que é que isso representa para nós? A glória do Filho do Homem não se evidencia plenamente até o dia da segunda vinda. Entretanto, alguns dos que estavam ouvindo a Jesus naquele momento veriam o começo dessa glória. Basta ter em mente a ressurreição, o Pentecoste, a extensão rápida e vigorosa da igreja primitiva. Então, em resumo, meus irmãos, o que nós temos nesse texto é uma perspectiva de uma igreja que, por estar arraigada em Cristo, não só é capaz de vislumbrar a glória do Filho do Homem, inicialmente, como vive na expectativa de uma glória ainda maior, que haverá de acontecer na consumação dos séculos. E aí, nesse sentido, meus irmãos, eu gostaria de finalizar esta pregação trazendo para vocês a seguinte perspectiva. Depois de 9 anos pastoreando a igreja, e já tendo chegado aí a, se eu não errei as contas, 4,7. 47 anos. Eu cheguei aqui com os irmãos na casa dos 30. E estou saindo aqui na casa dos 40. Já beirando os 50, viu?
Daqui a qualquer momento chega, se Deus assim permitir essa graça. Talvez nós não nos vejamos mais. Talvez alguns aqui que prometeram, né, que vão me visitar lá em Vitória da Conquista, não cumprirão a sua palavra, né? Eu sei que tem muita gente tratante nesse mundo. Talvez isso aconteça de tal forma, as circunstâncias não nos permitam nos encontrar mais uma vez. Ou talvez nós nos encontremos. Aí tem alguns casais que prometeram no dia do casamento 10, 15 filhos para encher essa igreja. Quem sabe a gente não é convidado aí para algum batismo nesse sentido. Talvez a gente nunca se encontre. E isso faz parte da vida. A vida tem seus encontros, seus desencontros. Isso faz parte da trajetória de todos aqueles que servem a Cristo. Mas há uma perspectiva no texto que nos chama a atenção. A esperança da glorificação eterna. Que maravilha não será, meus irmãos, se no dia que Cristo voltar, na sua segunda vinda, para encontrar a sua igreja, nós nos reencontrarmos mais uma vez. Já pensaram nisso? Não mais com essas limitações que não são impostas aqui, mas com um corpo transformado, glorificado. Poder olhar os irmãos, aqueles que já são carecas, ver todos cabeludinhos, né? Aqueles irmãos que já têm aí a limitação por conta da idade, todos vigorosos, saudáveis, com um corpo transformado e glorificado. E alguns vão poder dizer, olha aqui, irmão, que maravilha poder te reencontrar aqui. Mas enquanto isso não acontece, meu amado, o que o Senhor nos convida é para que nós neguemos a nós mesmos, tomemos a sua cruz e o sigamos, porque essa é a tarefa que nos está sendo dada. Nós não estamos saindo aqui da igreja para deixar de seguir a Cristo. Nós estamos dando prosseguimento na nossa caminhada para que a gente possa continuar seguindo. E a nossa palavra para a igreja é: igreja, continue seguindo a Cristo, servindo a Cristo, amando a Cristo, porque vocês dependem total e exclusivamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês não dependem de homens, vocês não dependem de líderes, mais do que vocês dependem do Senhor Jesus Cristo. E se os líderes estão aí, os que vêm e os que vão, os que ficam, os que permanecem, os que são renovados, os que são substituídos, seja lá qual for a situação, lembrem-se, é o Senhor Jesus que nos convida a cogitar das coisas de Deus e não nas coisas dos homens, porque os homens conhecem limitadamente, mas Deus conhece em todas as coisas. E há um propósito bom em tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, seja esta realidade agradável ou desagradável, o Senhor continua no comando da história. Que Deus abençoe a vida da nossa igreja na sua caminhada doravante e que o Senhor tenha misericórdia de nós na próxima empleitada que nós teremos no trabalho pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Lá em Vitória da Conquista. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, nós queremos suplicar a Tua provisão sobre nós. E nesse sentido, ó Pai, nesta noite, conscientes da tarefa que nós recebemos da parte do Senhor, de andarmos segundo os Teus passos, sendo todos nós imitadores de Cristo, nós pedimos ao Teu Santo e Bendito Espírito que nos faça sempre cogitar das coisas do Senhor, do Teu reino, e não deixar o nosso coração cogitando das coisas dos homens, pensando mesquinhamente, limitadamente diante das realidades da vida. Que o Senhor nos conduza, assim nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador e sustentador de todas as coisas. Que a ação do Espírito Santo, que consola e fortalece a sua igreja, que seja sobre nós, para todo sempre.